Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler 2 versículos, 1 e o 2. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Está ali na tela, irmãos. Eu queria convidar a igreja para nós lermos todos juntos a palavra do Senhor. São 2 versículos, o 1 e o 2. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A igreja pode se sentar? Irmãos, é bem provável que nenhum outro versículo ou nenhuma outra porção da Bíblia tenha sido mais frequentemente usado na igreja de Cristo no que diz respeito às questões de santificação e de dedicação pessoal a Deus do que esses 2 versículos. E eu chamo a atenção dos irmãos porque Paulo diz assim que nós devemos apresentar o nosso corpo ao Senhor. Nós estamos estudando na escola dominical. Quero aproveitar para convidar você que não é aluno, que vem aprender. Nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito. E o corpo, ele foi formado pelo Senhor Jesus com toda a inspiração, com toda a ação, com todo o poder, com todo o amor. E eu gosto sempre de pensar, e eu me torno às vezes repetitiva nisso, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou pelo poder da sua palavra. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, que pela fé nós cremos que os mundos, o universo, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Mas quando Deus quis criar o homem à sua imagem e semelhança, como a coroa da criação, Ele disse: façamos o homem. Nós vamos modelar o homem, nós vamos moldar o homem, nós vamos fazer nesse boneco de argila todos os detalhes, com toda a riqueza de detalhes. E Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 10, que nós somos feitura sua. E o original diz que feitura é a mesma palavra para obra de arte, é a mesma palavra para poema. O nosso Deus nos criou com toda a inspiração divina, com a infinita inspiração divina, e soprou sobre nós o fôlego de vida. E mais do que criar o homem, é importante nós notarmos que Ele criou esse homem depois de ter criado todo um habitat perfeito para o homem, com cores, com várias matizes de cores, de animais, com todo tipo de pelo, de plumagem, de cores que enriquecem e que mostram a criatividade do nosso Deus, que mostram a grandeza do nosso Deus, o bom gosto do nosso Deus. E depois que Ele criou e deixou tudo perfeito no mundo, então Ele disse: agora eu preciso de alguém para cuidar desse mundo, para multiplicar-se nesse mundo e para dominar sobre todas as coisas que eu criei com todo carinho, com todo amor, com toda a dedicação, para colocar no meio do jardim um homem e uma mulher. E o Senhor pensou sobre isso. Mas a Bíblia diz que mesmo nesse ambiente perfeito, um homem perfeito, ele foi tentado. E ele cedeu à tentação. E aí começa um grande turbilhão, sombras, escuridão.
E o homem peca contra Deus e é expulso da presença de Deus. E a Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. E a Bíblia diz que o homem foi colocado num charco de lodo, de pecado, de separação total e absoluta de Deus. Mas havia uma promessa. Gênesis 3,15, Jesus disse para a serpente: o que nascerá do ventre da mulher pisará a tua cabeça. Falando da redenção do Senhor Jesus. Então em Cristo, irmãos, e só em Cristo, na semente da mulher, nós temos a vívida expectativa, a vívida esperança de retornarmos a um estado inicial, como foi cantado aqui hoje. A humilhação do nosso Senhor Jesus, porque Ele humilhou-se a si mesmo. Ele tomou de volta para nós o jardim, o lugar aonde nós para sempre habitaremos com Ele. Em Cristo nós somos resgatados, diz a Bíblia, da nossa vã e inútil maneira de viver. Foi Cristo que fez isso para nós. Ele nos resgatou. Pois o pecado nos separou totalmente do nosso Criador. Mas Deus, mesmo olhando do céu para a terra, não vendo um justo sequer, Isaías escreve dizendo: não havendo ninguém, então a minha própria mão redimiu. E o Senhor nos escolheu, nos separou, nos chamou, e hoje nós estamos aqui. E Paulo, ele diz assim: eu rogo, irmãos. Ele está falando, ele está escrevendo uma das suas principais cartas. No capítulo 11 ele fala da redenção de Israel. E no final do capítulo 11, no versículo 33, ele explode em gratidão e louvor ao Senhor e diz: ó, profundidade de riqueza, como é gloriosa a obra do Senhor. E Paulo, meditando naquilo, ele não suporta e ele explode em louvor e diz: tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos, quão insondáveis, Senhor, são os teus desígnios. E então ele começa o capítulo 12 dizendo: eu rogo a vocês, eu encorajo vocês, eu exorto vocês pela compaixão, pelo amor de Deus. É como se Paulo dissesse: pelo amor de Deus, apresentem o corpo de vocês, a obra-prima de Deus, isso que Deus fez com tanto carinho, com tanto amor, e vocês tendo pecado, Ele mesmo tomou a iniciativa de resgatar esse corpo. Apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque para Paulo, irmãos, viver para Cristo era a razão que consumia a vida dele. Para mim o viver é Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu já estou sendo derramado como libação diante da presença do Senhor. Jesus era a alegria de Paulo, era a razão do ministério de Paulo, era o motivo da pregação de Paulo. Então ardia no coração dele um clamor, um fervor para que todos aqueles a quem ele havia ganhado para Jesus, a todas aquelas igrejas as quais ele havia plantado, que as pessoas tivessem esse mesmo senso de urgência pela presença do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então ele deseja que os crentes levem muito a sério a questão das doutrinas cristãs, e principalmente aquelas que estão vinculadas à nossa conduta como cristãos, a nossa conduta diária. Então ele diz que o corpo do cristão, nós podemos entender que o nosso corpo é a ferramenta de Deus para manifestar a obra de Deus nessa terra, irmãos. Anjos não virão aqui para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Apóstolos não ressurgirão da morte para pregar e falar aquilo que nós precisamos fazer. As nossas mãos são as mãos do Senhor Jesus que abençoa, porque nós somos o corpo de Cristo. Em nós habita
o Espírito Santo de Deus, e Jesus prometeu isso. E depois ele disse: aquele que me ama, eu e o Pai iremos a ele, e nele faremos morada. Então os nossos braços são os braços que abraçam por Deus. Os nossos joelhos, eles se dobram para clamar, porque é o corpo que o Senhor Jesus tem na terra para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, para ir e pregar o Evangelho, para contar. A nossa boca é a boca de Deus para contar o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus fará. Por essa razão, irmãos, nós devemos completamente nos tornar um sacrifício vivo diante de Deus. Obviamente, Paulo está se arremetendo aos sacrifícios da antiga aliança, quando um animal era morto e o sangue desse animal era derramado em substituição àquele que oferecia a oferta. Obviamente que se nós tivéssemos que nos dar em sacrifício, não daria, porque morreríamos, e como seríamos a oferta pelo sacrifício? Então Jesus veio ao mundo, deu a sua vida, derramou, verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Ele era a oferta e o sacrifício para que nós pudéssemos de novo ter vida e reconciliação em Jesus. Mas como, Senhor, eu posso ser um sacrifício vivo? Jesus, ele disse, Mateus registrou no capítulo 6, versículo 22, a candeia do corpo, ou seja, a lâmpada do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, coloque diante dos teus olhos aquilo que agrada a Deus. Veja aquilo que agrada a Deus. Busque no Espírito Santo entender a necessidade, o que o Senhor quer que você faça naquela hora, naquele momento. Peça ao Senhor: Senhor, coloca diante de mim o que tu queres que eu te faça. Porque quando os nossos olhos são colocados diante de Deus para fazer a vontade de Deus, e nós não deixamos que os nossos olhos vejam nada que é mal, tampouco cobice, tampouco se desvie daquilo que o Senhor deseja para nós, então os nossos olhos se santificam e se tornam um sacrifício para Deus. Porque eu rejeito aquilo que não honra a Deus e coloco diante dos meus olhos aquilo que honra a Deus. Davi disse isso: não porei diante dos meus olhos nada de mal. Não ponha nada mal diante dos teus olhos, e eles se tornarão um sacrifício vivo ao Senhor Jesus. A língua é um problema sério, não é, irmãos? Tiago, ele praticamente baseia o seu livro sobre isso, e no capítulo 3 ele fala sobre isso. O livro de Provérbios ensina-nos sobre isso. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá dos seus frutos. Tiago, ele disse que se alguém não tropeça nas suas palavras, esse homem é perfeito e poderoso para refrear todo o seu corpo. Então não permita que a sua língua fale mal dos outros. Não permita que a sua língua murmure. Não permita que a sua língua diga coisas inúteis. Porque está escrito, Jesus falou no capítulo 12 de Mateus, que nós seremos julgados. Eu fico arrepiada quando eu penso nisso, irmãos. Por cada palavra inútil que nós dissermos. Porque pelas nossas palavras nós seremos julgados e condenados. E pelas nossas palavras nós seremos absolvidos. Então, não permita que a tua língua diga nada vanglorioso ou vergonhoso, e ela se tornará uma oferta de sacrifício para Deus. E as mãos? Salmo 24, 3 e 4 diz, o salmista faz uma pergunta: quem entrará no santuário do Senhor? Quem é que pode entrar no santuário do Deus vivo, do Deus santo, do Deus poderoso, do Deus que esquadrinha os nossos corações e a nossa mente? Quem?
e o Espírito Santo o inspira e ele diz: aquele que tem mãos limpas, aquele que tem coração puro. Tiago também fala sobre isso no capítulo 4, versículo 8. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Limpai as vossas mãos, e vós que sois de ânimo dobre, endireitai as vossas veredas. Lamentai, chorai, transformai o vosso riso em pranto, e a vossa tristeza, e a vossa alegria em tristeza. E ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo, no tempo de Deus, Ele nos exaltará, não como uma exaltação humana, mas como a plena exaltação daquele que conhece, vive e experimenta a presença de Deus, irmãos. Nós estamos alegres essa noite. Nós sentimos a presença do Senhor aqui, amém? Nós sentimos o mover de Deus aqui, amém? Mas as nossas mãos, os nossos olhos, o nosso corpo é para sentir essa presença todos os instantes da nossa vida. Desde a hora que levantamos até a hora que nos deitamos, a presença está franqueada para nós. Somente, então não deixe que as suas mãos façam nada de ilegal, de desonroso. Não deixe que as suas mãos peguem coisas que não te pertencem. Não deixe que as suas mãos toquem coisas que não glorifiquem a Deus. Não deixe que as suas mãos sejam usadas como um instrumento de ganância, de avareza. E então as suas mãos se tornarão num sacrifício, uma oferta viva ao Senhor. Mãos que se levantam e glorificam a Jesus. Boca que se abre e louva Jesus. E Tiago diz que da mesma boca não pode proceder louvor a Deus e murmuração contra o irmão. Tiago diz que de uma mesma boca ou de uma fonte não pode sair água doce e amarga. E Paulo prossegue dizendo: e não se conformem com esse mundo. Irmãos, somente morrendo para o pecado, para as práticas do pecado, é que nós podemos viver para aquele que morreu e ressuscitou sem pecado. E Paulo diz: para isso você não pode se conformar com esse mundo. Conformar vem do radical forma. É como se Paulo dissesse: não entre na forma desse mundo. Ela é apertada, ela não te dá liberdade, ela te sufoca. Então não entre nessa forma, no modelo do mundo. Não deixe os absolutos de Deus pela relatividade do mundo. Você quer ver, irmãos? A verdade é absoluta. E a verdade, ela não é uma filosofia, ela não é um pensamento, ela não é algo abstrato. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Ele diz: eu sou a verdade. E às vezes nós nos embrenhamos nesse mundo, e daí nós começamos: não, é só uma coisinha aqui, ó. Isso aqui não vai fazer mal para ninguém. Ah, mas se eu falar totalmente a verdade, eu vou ter problema. Se descobrirem isso aqui, se eu não acobertar isso aqui de alguma forma, eu vou ter problema. Mas a Bíblia diz: ainda que com dolo, que com prejuízo, cumpra a tua palavra. A verdade, irmãos, ela é absoluta. Nós não podemos deixar o relativismo entrar na igreja, aonde eu falo se é conveniente, mas se for conveniente eu também insiro uma mentirazinha. Ninguém vai perceber. É pecado, irmãos. Não glorifica Jesus, não faz parte do corpo santo de Cristo. E a honestidade? Nós vivemos num país mergulhado na desonestidade e na corrupção. E às vezes nós somos tentados a dar também o chamado jeitinho brasileiro. Eu vou dar um jeitinho aqui.
Eu vou ter uma vantagem aqui. E às vezes até chegamos ao cúmulo de dizer, porque se eu ganhar aqui, eu posso dizimar ali, eu posso ofertar aqui, como se Deus precisasse dos nossos jeitinhos para manter a sua obra. Não dá, irmãos. A igreja, Deus, os nossos valores, eles são absolutos, são inegociáveis. A verdade, a honestidade, a pureza moral. Nós não podemos aceitar a imoralidade sexual, irmãos. Ah, irmão, o que é isso? É porque Jesus disse que quando eu olho com malícia para alguém, eu já cometi impureza. Precisamos nos vestir com sobriedade, precisamos nos comportar com sobriedade, precisamos saber que nós precisamos manter os nossos olhos, a nossa vida, a nossa mente pura diante de Deus. As pessoas não podem se sentir inconvenientes perto de nós, mas elas têm que se sentir abraçadas, amadas, queridas. Pais crentes aceitam filhos dentro dos quartos, das salas escuras, não se sabe o que se faz lá dentro. Isso é impureza, irmãos. Aceita de qualquer jeito, passa a mão e esconde. Eu não estou dizendo que você vai sair contando para todo mundo, mas você vai tratar. Aqui não. Dentro da minha casa, eu sou o pai, eu sou o sacerdote. Aqui não pode. Porque aqui é corpo do Senhor Jesus. Aqui é boca que louva, é olho que adora, é ouvido que escuta, é mão que abençoa. Não vos conforme. Eu estou falando isso, irmãos, não é porque está isso explícito dentro da igreja, é porque Paulo está dizendo, não se conforme. Daqui a pouco essas coisas estão entrando dentro da igreja, e nós ficaremos como a igreja de Corinto. Tinha lá tinha um pecador lá, não quero ficar falando sobre isso, mas a igreja de Corinto, ela era conhecida por ser uma igreja amorosa. Ser amoroso não significa acobertar o pecado, significa tratá-lo para que a igreja permaneça santa na presença do Senhor. E a boa consciência. Alguém já disse que o melhor travesseiro é a boa consciência. É a consciência limpa, é saber que com prejuízo ou com lucro, você fez o que era certo. É saber que com o juízo das pessoas, com o que as pessoas pensam de bem ou de mal, você falou o que era certo, você não mentiu, você não omitiu. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, diz: Senhor, nós estamos na tua presença, entramos pelo novo e vivo caminho, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado em água limpa. E ele diz: transformai-vos então, não se conformem com isso, mas se isso estiver orbitando sobre a tua cabeça ou na tua mente, ele vai mais além e diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você não quiser aceitar o que eu estou dizendo, irmãos, não tem problema, desde que você aceite o que a palavra diz. E a palavra diz: se transforme pela renovação do seu entendimento. Não adianta mudar de casa, mudar de guarda-roupa, mudar de cidade, não adianta. A mudança tem que começar aqui, na mente. A mudança começa na mente. Daquilo que nós alimentamos a nossa mente é o que vai determinar a nossa transformação. Irmãos, eu lamento saber que existem crentes que abrem a Bíblia, quando abrem, é só na igreja, porque agora tem o telão, não precisa nem abrir a Bíblia nem na igreja. Como é que uma pessoa quer transformar a mente? Como é que uma pessoa quer se dizer corpo de Cristo, mãos do Senhor, pés do Senhor na terra, e fica dias sem abrir a Bíblia, dias sem ler a palavra de Deus? Quando o salmista ele diz assim: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma anseia por Ti.
E Paulo, ele, como eu disse antes, o assunto de Paulo era Jesus. E a transformação que só Jesus pode fazer. Então lá em Filipenses 4:8, ele escreve que quanto ao mais, irmãos, se eu pudesse, é como se Paulo dissesse, se eu pudesse resumir a tua vida cristã, eu diria assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor, pensa nisso. Tudo isso, todas essas coisas, a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, a amabilidade, a boa fama, a virtude, o louvor, tudo isso tem uma fonte, é alimentado por uma fonte, e essa fonte é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra na divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os meus pensamentos, os teus pensamentos e as nossas intenções. Nós não conhecemos muitas vezes nem o nosso próprio coração, mas a palavra de Deus é como uma espada que entra lá e abre, e faz a ferida, e cura, e transforma. Pense o quanto você já cresceu como cristão do ano passado para cá. Se você cresceu, busque mais crescimento. Mas se você não cresceu, comece a buscar crescimento. Porque a palavra de Deus, ela é viva, e a palavra de Deus também é saúde para a nossa vida. Ela é cura para o nosso corpo e para a nossa alma. Salmo 107, versículo 20: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal. Paulo disse no capítulo 11, né, nosso texto de ceia: por isso há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque lhes falta a palavra de Deus, lhes falta o discernimento do corpo de Cristo. E às vezes nós pensamos que é o corpo do Senhor Jesus, mas o que é o corpo de Cristo? É a comunhão, é o conhecimento, é a união que nós temos em Cristo Jesus, e nós precisamos discernir isso, e isso só se faz pelo conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus também é bálsamo. Provérbios 3, ela é remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos, ela é saúde. A palavra de Deus é consolo. Jesus disse: vem a mim você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vou te aliviar. A palavra de Deus, ela é água viva. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba, sacia a sua sede. E tudo isso, Paulo vai para o final do versículo, depois de dizer, rogar que nós apresentemos os nossos corpos, depois de dizer, não vos conformem com esse mundo, depois que ele diz, sejam transformados, ele fala tudo isso, ele diz, sabe para que tudo isso? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E experimentar aqui, irmãos, não é só saber, né? Porque às vezes eu quero saber a vontade de Deus. Não, é experimentar. É você sentir na tua alma, na tua pele, na tua carne, no teu interior, na tua mente, no teu coração, o poder de Deus, da presença de Deus. É nós sabermos que temos um Deus que se preocupa com esses detalhes, irmãos, e Ele quer nos dar conhecimento abundante a respeito dEle. Mais e mais e mais e mais. Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9: eu não cesso, olha aqui, olha a preocupação do apóstolo. Eu não cesso, Colossenses, de orar por vocês,
E sabe o que eu peço para vocês na minha oração? Eu te pergunto, irmão querido, irmã querida, o que você tem pedido para Deus na tua oração? Quando você pensa em orar, qual é a tua reação? Vou orar. O que você vai pedir? Você dobra o joelho para quê? Olha só o que Paulo diz aqui. Eu não cesso de orar por vocês. E eu não cesso de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento e da verdade de Deus. Qual foi a última vez que você dobrou o teu joelho e disse: Senhor, eu quero ser cheio do teu conhecimento. Senhor, eu quero ser cheio da tua verdade. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Senhor, eu sou o teu corpo nessa terra. Um dia tu vais redimir o meu corpo e vai transformá-lo num corpo glorificado, e eu me apresentarei diante de ti. E eu não quero, Senhor, ir com as minhas mãos vazias diante de ti. O profeta, ele disse: conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. É uma fonte inesgotável, infindável, não tem fim o conhecimento de Deus. E ele diz: conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, ela dá muita ênfase à inteligência emocional, e isso é importante para que cresçamos, para que nos comportemos como pessoas sociáveis. Mas Paulo está falando aqui de uma inteligência superior, irmãos. É uma inteligência espiritual, que se abre e que se acende para o conhecimento de Deus, do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus que está manifestado na nossa vida. Nós vivemos, irmãos, com as migalhas, e às vezes, infelizmente, nos conformamos com isso, quando o Senhor tem torrentes de água, de amor, de sabedoria, de conhecimento, de poder. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, que o amor de Deus, ele está derramado nos corações, pelo Espírito Santo. E para que eu quero conhecimento? Para que eu quero inteligência espiritual? Por que Paulo tinha essa preocupação com a igreja? Que a igreja fosse inteligente espiritualmente, que a igreja fosse cheia de conhecimento, que a igreja fosse transbordante do conhecimento de Deus. Ele diz aqui: para que possais andar dignamente diante do Senhor. É a conduta cristã, irmãos, com honestidade, com verdade, com pureza, com singeleza. É para isso que nós temos para muitas coisas, mas também para isso, para que nós possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Lembra que na oração que Jesus ensinou, ele disse: Senhor, faça a tua vontade aqui na terra, como ela é perfeitamente feita aí no céu. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus na terra? Conhecendo Jesus, conhecendo a palavra, buscando conhecimento, buscando o enchimento do Espírito Santo. Então ele diz: agradando-lhe em tudo e crescendo no conhecimento de Deus. Conhecer a palavra de Deus, irmãos, traz a presença de Deus. Conhecer o poder de Deus traz a presença de Deus. Você viu como quando a gente canta hinos que louvam a Jesus e que dizem palavras de amor, de afeto, de conhecimento, de adoração, você viu como é que o teu coração fica cheio? E por que é que nós não podemos sentir isso quando abrimos as páginas da Bíblia Sagrada e lemos a palavra de Deus, Quando Filipe estava naquela estrada de Gaza, a Bíblia diz que aquele eunuco, ele lia alto Isaías 53, porque era um costume do prosélito, ou mesmo do próprio judeu, ler a Bíblia em voz alta. E alguém disse: você quer
ouvir Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falando em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Proclame a palavra de Deus. Diga: Senhor, eu quero ser cheio, porque é a palavra de Deus que traz a presença de Deus. E é a palavra de Deus que traz a fé, que redunda, que aumenta, que multiplica a nossa fé. Irmãos, vamos pedir isso ao Senhor essa noite? Aleluia, fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Peça ao Senhor conhecimento, para que nós possamos andar dignamente na presença do Senhor Jesus, para que nós possamos pregar com a nossa conduta, para que nós possamos pregar com o nosso comportamento, com a nossa ética, com a nossa moral, com a nossa verdade, que não é nossa, mas é produzida em nós por Deus, queridos irmãos, por Deus. Eu quero orar com você, pedindo também conhecimento de Deus, mas eu não posso deixar de perguntar se nessa noite nós temos alguém para receber Jesus, para entrar nesse caminho de conhecimento, de verdade, de transformação, que só Jesus pode dar. A ciência, a tecnologia, a filosofia, nada pode nos dar essa sede, essa vontade, esse desejo de conhecer a Deus. É só Deus que faz isso, por Jesus. Se não tem ninguém, nós vamos orar. E eu quero que você ore, amada igreja, pedindo isso: Senhor, me dá o teu conhecimento. Senhor, me enriqueça do teu conhecimento. Senhor, me enriqueça da tua graça, da tua palavra, que a minha boca e o meu coração esteja tão cheio da tua palavra, que a minha boca não saiba falar outra coisa que não a tua palavra, para que quando eu estiver lá na empresa, lá na escola, nas situações mais adversas que nós passamos no nosso dia a dia, eu tenha uma palavra de Deus, para aumentar a minha fé, para encher o meu coração de alegria. Amado Deus, querido, amado Espírito Santo, nesse momento nós, Senhor, como igreja, viemos à tua presença, diante do exposto da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que é alimento para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa vida familiar, conjugal, profissional, como estudante, Senhor. Nós viemos te pedir sabedoria, conhecimento, Senhor. Eu sei que não é fácil nos debruçarmos sobre a tua palavra e nos aprofundarmos. Uma coisa nos chama atenção, outras nos traz dispersão, mas dá-nos o poder do teu Espírito Santo, Senhor, para amarmos a tua palavra de tal forma que nada nos distraia naquele momento que separamos para estar contigo, Senhor. Tudo é pelo poder de Deus, até mesmo ler a Bíblia é pelo poder de Deus. És tu, Senhor, quem dá essa sede, esse desejo, essa vontade, Senhor, esse anseio pela palavra de Deus. Nós te pedimos isso nessa noite, Senhor. Nós não queremos bênçãos materiais hoje, Pai. Nós não queremos grandes milagres, curas, Senhor, essa noite. Nós queremos conhecimento de Deus, porque nós sabemos que com o teu conhecimento todas as outras coisas são resolvidas, ó Pai, porque tu mesmo disseste, Jesus: busquem o meu reino, busquem a minha justiça, e todas as outras coisas, a cura, a prosperidade, a paz, o Senhor promete acrescentar, Senhor. Dá-nos entendimento da tua palavra, dá-nos entendimento para vivermos de modo sábio, Senhor, honesto, em piedade, Senhor, nessa vida, para glorificar o teu nome, para edificar a tua igreja e para que o teu Espírito, através de nós, convença os pecadores do pecado, da justiça e do juízo, porque tu és grande, Senhor, tu és poderoso, tu és infinito e tu compartilhas conosco, Senhor, do teu poder e do teu conhecimento. Dá-nos, Senhor, dá-nos, sacia-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Jesus.